Bom dia a todos. Quem está feliz aí, diga amém. Feliz sábado a todos vocês. Que privilégio estar com a amada igreja aqui nessa manhã, conhecendo a cada um de vocês. Muito obrigado por esse privilégio. Obrigado, irmão Fábio, por ter aceitado, por ter nos feito o convite. Adriano fez a ponte com o irmão Fábio e prontamente deu tudo certinho para que nós pudéssemos estar com vocês aqui nessa manhã. E louvado seja o nome de Deus por essa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo e os guardando em nome de Jesus. Eu estou acompanhado da minha esposa, que é a Tailane. Deixa eu me apresentar para vocês, apresentar também minha esposa. Ali está a Tailane, que é a minha esposa, minha digníssima. E o meu nome é Emanuel Messias Reis Silva. Eu sou estudante de teologia da Faculdade Adventista da Bahia. Eu tenho 26 anos de idade e juntamente com minha esposa nós estamos aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, onde nós tivemos o privilégio de estar com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Eu fiquei sabendo, irmão Fábio, que essa aqui é uma igreja assim muito especial e animada. E eu queria sentir um pouquinho dessa animação muito especial, já tem um sentido aqui, e eu queria convidar vocês a ficarem de pé, por gentileza, todos de pé. Eu vou pedir para todos levantarem sua mão direita, por gentileza. E aí eu vou pronunciar algumas palavras e você vai apenas repetir de acordo com a alegria que está guardada no seu coração, na qual nós estamos sentindo até o momento presente e continuará durante a mensagem, tá bom? Vamos lá? Hoje eu estou feliz. Vou abraçar a pessoa mais linda, mais meiga, mais especial, mais cheirosa, que se encontra aqui esta manhã. Dê um abraço em você mesmo aí, irmãos. Ou se você escolher, pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado aí, que é um momento assim muito especial. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Como é bom. Como é bom nós vivermos entre irmãos, entre família, porque esse é o propósito de Deus, vivermos alegre entre amigos. Eu queria pedir por gentileza para vocês se assentarem e fechar os teus olhos, e nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome hoje e para sempre. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta manhã, com o objetivo de honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. E como a música disse, o Senhor é tudo na nossa vida. E que aproveitando esse momento aqui, Deus, por meio da tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações. E eu tenho certeza que, obtendo o contato com a mesma, sairemos daqui nessa manhã transformados pelo teu poder. Nesse momento eu queria te pedir, Senhor, que o homem desapareça diante dos nossos olhos. E que pelos olhos da fé nós possamos contemplar unicamente Jesus Cristo aqui neste lugar. Que Emanuel saia de cena, que o Senhor entre em cena. São bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. E com alegria no coração, todos dizem amém. Irmãos, queria pedir, por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Aqui nessa manhã nós vamos tratar de uma narrativa bíblica, onde eu tenho absoluta certeza que todos vocês conhecem, que é a narrativa sobre Davi e Golias. Mas contudo, todavia, entretanto, não obstante, eu queria, juntamente com os queridos irmãos, e por meio da palavra de Deus, se atentarmos a alguns detalhes especiais, onde Deus, Ele tem cuidado do seu povo e Ele está do meu e do seu lado, independente das circunstâncias na qual nós estamos vivendo. E por isso eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. Todos encontraram? Diga amém. E a Bíblia diz assim: os filisteus
reuniram as suas tropas para guerrear em Socó, que fica em Judá. Eles entre Socó e Azecá, entre Efes-damim. Aí o verso 2 diz: Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Eu queria pedir, por gentileza, para você deixar a tua Bíblia aberta. Coloque os teus olhos aqui dentro dos meus olhos. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, apresenta uma narrativa muito especial. Entretanto, nós estamos tendo aqui uma retomada de uma guerra que acontece dentro do livro de Samuel. E especialmente já houve um embate lá no capítulo 4 e dentre outros capítulos dentro desse livro antes de chegarmos à seção 17. Mas quando nós iniciamos aqui o capítulo 17, a Bíblia está dizendo que novamente os filisteus se reuniram para guerrear contra o povo de Deus. Só que de todas as guerras, ou de todos os embates entre Israel e os filisteus, esse aqui surge algo diferente. Porque eu queria ler com vocês aqui o verso 4. Porque o verso 4 diz o seguinte: então, do arraial dos filisteus saiu o quê, irmãos? Saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Agora, irmãos, o que me chama a atenção é que diante do povo de Israel, um novo desafio está para acontecer. Só que do meio do arraial dos filisteus sai um grande homem. E o nome desse rapaz é chamado Golias. As batalhas que Israel havia travado com o povo filisteu, essa aqui é diferente, porque surge um homem desafiando outro homem dentro do povo de Israel. Agora, irmãos, eu não sei se você já enfrentou grandes lutas ou dificuldades ao longo da sua vida. Eu me lembro que uma vez no colégio, e eu acredito que você que passou por essa fase também já deve ter se deparado com isso. Eu me lembro que no colégio tinha um rapaz grandão e ele tinha o seu título de ser malvado. E certo dia, dentro da sala de aula, ele pegou uma bolinha de papel e ele jogou em outro aluno. Como eu estava perto dele, aí a professora olhou e perguntou bem assim: quem foi que jogou esse papelzinho aí? Aí eu, inocente, 3ª, 4ª série, pequeno, eu olhei para a professora e falei para a professora bem assim: professora, quem jogou o papelzinho foi fulano de tal. Irmãos, até hoje eu me pergunto por que foi que eu fiz isso. Porque ele olhou para mim, irmão, sabe o que foi que ele disse? Ele falou bem assim, ó: lá fora o que, irmãos? Rapaz, ali foi desafiador para mim, viu? Hoje, com 26 anos de idade, eu nunca travei uma guerra com ninguém. Eu nunca lutei com ninguém. E quando ele olhou para mim, aquele cara grandão, e falou bem assim: olha, lá fora eu te pego, meus amigos. Eu não sei nem qual foi o conteúdo que a professora passou naquele dia depois que ele falou isso. Porque para mim foi desafiador, cara grande. Irmãos, o que eu mais temia aconteceu quando a professora falou bem assim: ó, terminamos a aula por hoje. E ele foi o primeiro a sair. Quando eu dei uma olhadinha assim, ele estava lá. E aí eu comecei a tremer de medo, porque eu não sabia me defender. Até que apareceu um rapaz chamado, nunca me esqueço o nome dele, um rapaz chamado Jocélio. O cara que falou que ia me pegar lá fora, só porque eu falei para a professora que foi ele que jogou o papelzinho, era grandão. Mas Jocélio era maior do que ele. E Jocélio falou bem assim: ó, não, meu amigo, eu vou sair junto com você, porque eu sei que você não fez nada. Você apenas ficou com medo da professora dizer que foi você que tinha lançado o papelzinho. E, irmãos, foi o dia que Jocélio saiu comigo e eu nem olhei para o rapaz. Se eu passar por ele hoje de que eu falei para minha esposa: se eu passar por ele, eu nem olho para um lado, eu vou aqui reto, ó, vai que ele lembra. É de Jequié, vai que lembra, ó, vai que lembra, vai que lembra. Mas assim, agora eu estou grandão, né, pastor? Mas assim, gente, o desafio que o povo estava prestes a retomar aqui contra os filisteus é um desafio diferente dos outros.
surge um homem grandão. Só que você precisa, eu queria me atentar a alguns detalhes com vocês aqui. Eu queria voltar e ler o capítulo 4 com vocês com atenção agora. Vamos lá? Então do arraial do Filisteu saiu um guerreiro chamado Golias, e ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura. Só que quando vai apresentar, irmãos, no contexto histórico, as guerras, elas aconteciam com armaduras, e a armadura da época era de bronze. Eu queria chamar vocês para se atentar num processo de repetição aqui dentro do livro. O verso 5 diz assim, ó: trazia na cabeça um capacete de quê, irmãos? De bronze, muito bem. E vestia uma couraça de escamas de quê, irmãos? Que pesava, né, uns 70 quilos, e trazia, o verso 6 vai dizer, trazia caneleiras de quê, irmãos? Nas pernas, um dardo de quê, irmãos? Sobre os ombros, um dardo de bronze, né, sobre os ombros. Muito bem. Sempre quando acontece algumas repetições dentro da Bíblia, é porque a Bíblia está querendo chamar a nossa atenção. E constantemente apresenta a informação dizendo o seguinte: olha aqui, o capacete era de bronze, a couraça era de bronze, mas quando você vai aqui no verso 7, a Bíblia diz assim, ó: a haste de sua lança era como o eixo de quê, irmãos? E a ponta da lança era de quê? Era de quê? Agora muda a informação. Você encontra bronze e agora apresenta que a ponta da lança era de quê? O ferro perfura o quê, irmãos? O bronze. Então, se você olhar para a estrutura de Golias, um homem completamente equipado, um homem que estava preparado para aquele momento. Só que quando você olha aqui para a Bíblia, do verso 1 ao verso 11, apresenta o desafio de Golias. Mas quando você entra na nova seção, no esboço literário, do verso 12 ao verso 58, Davi chega. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa aqui. E nós vamos já trazer a primeira aplicação dessa manhã. O versículo 24 diz assim, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com medo, e diziam aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio afrontar quem, irmãos? Israel. Só que quando você vai aqui, no entanto, quando você vai aqui no verso 26, a Bíblia diz assim, ó: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar quem, irmãos? Irmãos, eu queria chamar vocês para a primeira aplicação dessa manhã. Se você parar para prestar atenção, quando Golias dá a sua introdução, ele apresenta as características de guerra ao povo. Se você olhar aqui, o nome de Deus não aparece até Davi entrar em cena. E às vezes na nossa vida, eu queria perguntar para os queridos irmãos aqui nessa manhã, em meio aos desafios da nossa vida, e todos nós aqui enfrentamos lutas nesse lugar aqui, nesse campo geográfico, na qual nós estamos inseridos. Em meio às batalhas, Deus não pode ficar fora. Deus não pode ficar fora das batalhas da nossa vida. Só que quando eu olho para a estrutura aqui, eu vejo que o povo estava com medo de Golias, mas não estava exaltando o nome de Deus. Quando Davi entra em cena, quem entra em cena junto com Davi? Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que em meio às lutas da vida que você está enfrentando, chegou o momento de você colocar Deus no centro de todas as coisas. Irmãos, quando Davi entra em cena, rapaz, eu imagino Golias gigante. E todo mundo olhava para Golias, mas quando eu olho para Davi, Davi não estava preocupado com Golias. Mas Davi exaltou o nome de Deus. Sabe uma frase que eu queria dizer para vocês aqui nessa manhã? Grave essa frase. Pare de olhar para o problema e comece a olhar para a solução do problema, que é Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, até o momento que as pessoas focavam em Golias, Deus não é citado, mas quando Davi entra, ele não está focado em Golias, ele está focado na solução do problema. Até porque quando Golias afronta Israel, ele está afrontando o Deus de Israel. E quem é o Deus de Israel? É o Deus vivo, aquele que nunca perdeu uma batalha, que nunca perderá uma batalha na minha e na sua vida. Você nasceu para ser vitorioso, e em nome de Jesus, qualquer dificuldade ou plano do inimigo contra mim
minha e contra a sua vida, não vai dar certo, porque o que prevalece é Jesus Cristo na minha e na sua vida. Então, irmãos, nós precisamos parar de olhar para as lutas e começar a olhar para a solução que é Cristo Jesus. E eu vou te falar uma coisa: quando Jesus entra no cenário da nossa vida, tudo começa a mudar. Sabe por que vocês são uma bênção aqui nessa geografia? Porque Jesus está no coração de cada um de vocês. É porque em meio às lutas da vida, Ele está presente com vocês. O Deus vivo, Ele apareceu. E todas as vezes que Ele aparece, tudo muda. Porque a Bíblia diz assim, ó, que por 40 dias Golias fazia o quê? Manhã e tarde ia ter o povo. Todos os dias eu imagino Golias indo lá e falando bem assim: olha, levanta um rapaz aí e vem lutar comigo. Todos os dias. Mas quando Davi chegou, ele encontrou alguém capaz de lutar contra ele. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, todas as vezes que Jesus está no cenário da nossa vida, tudo fica diferente. É por isso que ele mesmo diz em Salmo 30, versículo 5, lá no último trecho do texto, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mateus 11, 28, a Bíblia diz assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio que eu e você tanto precisamos, só encontraremos em Jesus. E Ele está aqui nessa manhã porque Ele quer dar um abraço especial em você. Não significa que Ele está longe. Deus nunca esteve longe de você. Ele te ama. Irmãos, quando eu olho para João capítulo 14, versículo 6, ele diz bem assim, ó: eu sou o caminho, a verdade, e o que mais? E a vida, e ninguém vai ao Pai senão. Irmãos, eu fui procurar saber o significado do pronome eu, porque sempre quando Jesus ele vai falar bem assim, olha, eu sou o pão da vida, nós sabemos que é uma expressão definindo a divindade de Cristo, mas eu queria entender o pronome eu. O pronome eu é um pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa que está no singular. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse olhando para a amada igreja nessa manhã e falando bem assim, olha, se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você está com sede, eu sou a água da vida. Se você se sente perdido fora do caminho, eu sou o caminho. Se as pessoas estão mentindo para você, eu sou a verdade. Em outras palavras, é como se ele estivesse falando para você o seguinte, olha, eu sou tudo o que essa igreja precisa para alcançar a salvação. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês: até quando Jesus vai ficar fora do cenário? Eu sei que as batalhas são duras, mas se você colocar Jesus no centro da sua vida hoje, Ele entrará em providência e outorgará sobre a sua casa a vitória. Quem crê nisso, diga amém. Eu queria avançar com vocês para o capítulo 45, por gentileza. Verso 45, perdão, ainda no capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com o que, irmãos? Com espada e com lança. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você, irmãos, o verso 45 me apresenta que o verso 45 diz que Davi na verdade pronuncia e diz o seguinte: olha, eu vou contra você, mas eu vou no nome do Senhor. E em termos, se você for diferenciar aqui, Golias ele acreditava na sua própria força, Davi acreditava na força de Deus. Golias acreditava no seu eu, Davi acreditava que era Deus que designava todas as coisas. Meus amigos, em meio às dificuldades e lutas da vida, nós só precisamos fazer o que Davi fez, é confiar no Senhor. Sabe qual foi o diferencial dessa batalha aqui?
é que Davi confiou no Senhor. E eu queria pedir para você gravar uma frase, por gentileza. Se você entregar tudo nas mãos de Deus, você vai enxergar as mãos de Deus em tudo na sua vida. Só basta você confiar no Senhor. E esse foi o diferencial entre um e outro. Mas eu queria contar uma história para vocês. E eu queria pedir a ajuda de vocês para identificar esse rapazinho da história. Certo dia uma mãe fez uma oração e disse bem assim: Senhor, o meu sonho é ser mãe, eu quero ter um filho. A mãe fez a oração e poucos dias depois ela teve um sonho. Nesse sonho, a mãe identificou o seguinte: nesse sonho, uma voz no deserto falou para aquela mãe o seguinte: olha, você vai ser mãe, o gênero será um menino, e o nome desse menino precisa ser... Só que aquela jovem não sabia que estava grávida. O tempo passou, ela descobriu que estava grávida. Pouco tempo mais, ela descobriu o que, irmãos? O gênero do bebê. E qual era o gênero? Masculino. O menino teve o privilégio de nascer em um lar cristão, aprendendo tudo sobre Deus. Mas aos 12 anos de idade, a sua mãe olhou para ele e falou bem assim: filho, eu sinto que você não está bem. E hoje na lição, de forma assim muito singular, muito especial, nós falamos sobre o amor dos pais e da mãe. E o filho olhou para a mãe e falou bem assim: não, mãe, eu estou bem. Mas eu fico impressionado como um pai e uma mãe identificam quando seu filho está passando por alguma dificuldade. A mãe levou o seu filho ao médico. E chegando lá, ele identificou que o filho estava com água no joelho e um cisto no joelho. Então começou os preparativos, o processo para que ele pudesse se recuperar o mais rápido possível. 8 dias depois o menino voltou. O médico liberou ele. Mas o problema não resolveu. O médico novamente começou um novo processo, uma nova retomada. Mesmo assim não deu certo. Só que o menino, com apenas 12 anos de idade, ele foi crescendo, e no processo de crescimento, uma das suas pernas cresceu mais do que a outra. Aí o médico falou bem assim: não, peraí, o problema não está apenas no joelho, nós vamos precisar fazer um novo exame, porque parece que o problema está em outro lugar. E então o médico conseguiu identificar que aquele menino estava com um problema no quadril chamado epifisiólise, que é o escorregamento da cabeça do fêmur. Só que durante 1 ano e 4 meses foi corroendo, e agora, depois de 1 ano e 4 meses, ele não tinha mais a cabeça do fêmur. Talvez na vida daquele jovem começou agora o gigante estar diante dele. E agora o médico falou bem assim: olha, nós precisamos encaminhar vocês para Salvador o mais breve possível. 4 anos, irmãos. A mãe e o jovem indo para Salvador. Realizou a primeira cirurgia. Eu queria pedir a ajuda de vocês. A primeira cirurgia deu certo, sim ou não? Não deu certo. O médico falou bem assim: nós vamos fazer uma nova cirurgia, porque eu não sei o que foi que aconteceu, mas parece que o seu quadril desceu. Colocou uma placa com 4 parafusos, cerrou a perna para colocar do mesmo tamanho, e não deu certo. A segunda cirurgia foi realizada, deu certo, sim ou não, irmãos? Vocês estão bem assertivos. Não deu certo a segunda cirurgia. Em totalidade, aquele rapazinho com agora 15 anos, ele ficou 1 ano em cima da cama, e ele começou a perguntar a si: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas estão... Por que o gigante está diante de mim e eu não sei o porquê que ele está diante de mim? Por que o desafio chegou sobre a minha vida? Em momento nenhum ele deixou de desacreditar que Deus estava do seu lado.
Mas o tempo passou, irmãos. E em sua cabeça ele disse o seguinte: olha, eu não nasci para... Eu entendi que eu nasci para ser um projeto falido. Ele começou agora a se distanciar das pessoas. Ele começou a se distanciar da escola, se distanciar da igreja e se trancar dentro de um quarto. Porque ele falou bem assim: ó, eu sou um projeto falido. Até que um dia, um jovem foi visitar um rapaz. E quando chegou lá, na primeira tentativa ele ouviu. E como ele falou bem assim: olha, não, eu não nasci para ser... Eu não nasci para viver na sociedade. Eu vi a minha mãe dormindo no chão gelado do hospital. Então assim, Senhor, eu sou um projeto falido. Eu não quero mais viver em sociedade. E quando ele ouviu a voz do irmão que foi ao encontro dele, ele correu e se escondeu dentro do quarto. Só que o irmão não desistiu dele. Foi a segunda vez, ele ouviu a voz do rapaz entrando, ele correu. Teve um dia que ele correu tão rápido que ele fingiu que estava dormindo no sol quente de Jequié e se enrolou todo. Mas aquele rapaz não desistiu dele. Até que um dia ele entrou sem se comunicar com ninguém. E começou a conversar com aquele jovem. Ele disse o seguinte: olha, Deus me trouxe aqui para dizer para você que em todos os momentos da sua vida Deus, Ele te ama. E o Senhor, Ele está com você. Irmãos, depois daquele dia, ele entendeu que em nenhum momento da sua vida Deus havia o abandonado. E em nenhum momento da sua vida Deus nunca abandonou você. O Senhor sempre esteve do seu lado. E Ele continuará guerreando ao lado de cada um de vocês. Aquele jovem voltou para a igreja, voltou a desenvolver suas atividades, voltou para o colégio, voltou agora a se relacionar entre a família, estar com a família. Mas a pergunta que fica é: quem seria esse rapaz que passou por tudo isso e Deus o abençoou e mostrou que ele em momento nenhum estava só? Quem seria, irmãos, esse rapaz? Esse rapaz sou eu. Meu nome é Emanuel Messias. Eu entendi que a minha vida é uma vida de serviço. E eu quero servir a Deus, espalhando o amor do Senhor. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o amor de Deus me alcançou, eu não tenho sombra de dúvidas que o amor de Deus também está no seu coração. E uma vez eu ouvi uma frase do pastor Charles, quando ele disse o seguinte: olha, o nosso coração é semelhante a um tanque onde Deus quer derramar o seu amor. Deus, Ele não desistiu de mim. Deus, Ele não desiste de você. Todos os dias da sua vida o Senhor está do seu lado. Quando eu olho para o segundo verso da Bíblia, diz o seguinte: que a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Será que eu estou falando para alguém que nessa manhã você está sem forma? Será que eu estou falando para você que você está se sentindo vazio? Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele quer te preencher com o amor divino. Ele quer estar com você, estar junto com você. Deus não se esqueceu de você. E da mesma forma que Davi alcançou a vitória sobre o gigante, eu e você alcançaremos a vitória sobre os desafios da vida. Irmãos, eu me considerava um projeto falido. E Deus mudou a minha história. E hoje eu queria dizer para vocês o seguinte: que Deus, Ele pode mudar a sua história em nome de Jesus. Se Deus não abrir o mar, Ele fará você andar sobre as águas. Mas alguma coisa Deus, Ele vai fazer. Ele vai agir na minha e na sua vida nessa manhã. E da forma pela qual nós adentramos este lugar, nós sairemos daqui completamente transformados pelo poder de Deus. Nesse momento nós vamos
cantar um louvor, onde ele diz que Deus vai agir. Tenha absoluta certeza na sua vida que Deus ele vai agir. Não sei quando, também não sei como, mas uma coisa eu sei, irmãos: Deus vai agir em nome de Jesus. Não sei como.
Eu me lembro que eu falei para minha mãe bem assim: mãe, eu acho que nessa vida eu não vou conseguir nem casar. Porque o médico falou que depois dos 2 procedimentos cirúrgicos, a minha coluna ficou condenada a ficar nessa posição aqui, irmãos. E hoje eu consigo viver normalmente. Então, eu falei para minha mãe bem assim: mãe, acho que um dia eu não vou conseguir nem casar. E não é que Deus, quando Ele muda por completo. Hoje, irmãos, eu falo para ela, aonde eu vou, que nem a língua portuguesa foi capaz de construir um adjetivo que possa definir a importância da minha esposa na minha vida. Porque quando Deus ele entra no cenário, Ele muda por completo. E sabe o que Jesus me trouxe aqui nessa noite, nessa manhã? E eu queria dizer uma coisa para vocês. Sabe por que Jesus morreu? Repetiu o que falei, irmão? Eu falei com minha esposa que nem a língua portuguesa foi capaz de construir um adjetivo que possa definir a importância dela na minha vida. Na minha vida. Sabe por quê? Eu só vim aqui nessa manhã, se porventura não deu para você gravar nada, eu só queria dizer para vocês que Deus ele ama vocês. E Deus ele vai agir e tudo dará certo. Sabe por que Jesus morreu de braços abertos? Para dar um abraço em você. E eu queria saber que nessa manhã, se tem alguém aqui que você está passando por algum desafio na sua vida, eu queria ter a oportunidade de orar com você. Olhando para todos vocês aqui nessa manhã, olha só que pessoal tudo abençoado, pessoas bonitas, especiais. Mas infelizmente eu não consigo enxergar o mais profundo do seu coração. Mas Ele consegue, e Ele está aqui nessa manhã. Eu queria orar por você. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você tem algum pedido especial para colocar nas mãos de Deus? Lembrando que o poder não está em quem ora, mas o poder está em quem ouve. E Ele mesmo disse: clame a mim e eu os ouvirei. Eu queria entregar a tua vida nas mãos de Deus. Se tiver alguém aqui nessa manhã, eu queria convidar, por gentileza, você vir aqui, se colocar aqui no tapete, nós vamos orar. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você tem algum pedido para entregar nas mãos do Senhor? Irmãos, passado não muda, mas o futuro ele se altera em nome de Jesus. E enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Eu queria convidar a todos a se ajoelharem, por gentileza. Aos que vieram aqui na frente, eu não sei qual é a luta de vocês, não sei qual é o desafio que vocês estão passando, mas eu aprendi 2 lições na história de Davi e queria transferir para vocês agora. A primeira é que Davi colocou Deus no cenário da batalha, e a segunda é que Davi confiou no nome de Deus em meio à batalha. Se você fizer o mesmo, você será vitorioso em nome de Jesus. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Grande Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e pelo teu agir em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque em meio às lutas da vida, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca nos perdeu de vista. E por isso nós temos absoluta certeza que através de Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. É por isso que o Senhor mesmo disse, Senhor: no mundo tereis aflições, ou seja, no campo geográfico na qual nós vivemos é repleto de lutas, mas também é repleto de resultados positivos por meio de Cristo Jesus, pois o Senhor mesmo disse: porque eu venci o mundo. Então tenham ânimo perante as dificuldades e desafios da vida. Mas, Senhor, até que o Senhor venha, nós queremos te pedir que o Senhor permaneça do nosso lado. A história de Davi nos ensina 2 lições, Senhor. A primeira é que para vencermos as lutas, nós precisamos colocar o Senhor no centro. O Deus de Israel, o Deus dos exércitos, significa protetor, proteção, estar junto. E segundo Deus, Davi confiou no Senhor. Portanto, nós queremos entregar a nossa vida e confiar a nossa vida nas tuas mãos, pois nós temos absoluta certeza e plena convicção que o mais o Senhor fará por cada um de nós. Nesse momento, algumas pessoas vieram aqui à frente, mas eu queria te pedir uma bênção especial sobre essa igreja. Que essa igreja, Senhor, continue sendo uma bênção aqui neste lugar. Que as pessoas sintam o poder do Espírito Santo por meio da vida delas. E que o Senhor continue os iluminando, os guardando e os livrando de todo o mal. Eu finalizo agora esta oração
em nome de Jesus. E todos dizem amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Que o Senhor os conceda shalom e sejam vitoriosos até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. A próxima vez convido para eu cantar também.